Olá, turma, sejam todos bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Hoje vamos falar da flexão de número dos substantivos e dos adjetivos. Então, nos acompanhem no nosso slide. O que é a flexão de número? É a propriedade que os substantivos e adjetivos têm de se modificar para indicar que estão no singular ou no plural. Então, quando a gente fala em flexão de número, tanto do substantivo quanto do adjetivo, nós estamos nos referindo ao plural e ao singular. Exemplo, não usar aparelhos eletrônicos seria uma atitude óbvia de um aluno. Então, nós temos em destaque o substantivo aparelhos, tá? Que se encontra no plural, e eletrônicos, que é o adjetivo. Como ele é um determinante, ele se flexiona também no plural para concordar com o substantivo aparelhos. Outro termo em destaque é atitude, que é o substantivo desse trecho. E esse substantivo ele se encontra no singular. Óbvia é o adjetivo que acompanha este substantivo, logo também deve concordar no singular, certo? Então, vamos falar um pouquinho sobre a flexão, a formação do plural dos substantivos e dos adjetivos. E nós vamos falar a respeito das regras gerais e regras especiais. Vamos começar pelas regras gerais, certo? Então, a maior parte dos substantivos e adjetivos, eles formam o plural com o acréscimo da letra S. Normalmente, o adjetivo ele vai concordar, como eu já disse para vocês, como ele é o determinante, ele vai concordar com o substantivo a qual ele se refere. Exemplo, aparelho eletrônico. Observe que o substantivo aparelho está no singular, eletrônico, o adjetivo também no singular. Para a formação, segundo a regra geral, do plural deste substantivo, a gente vai acrescentar a letra S. Então, vai ficar aparelhos eletrônicos. Essa é a regra geral, certo? Mas nós vamos falar agora a respeito dos casos das regras especiais. E a primeira regra da formação do plural dos substantivos e adjetivos é quando os substantivos terminados em R e Z e os adjetivos terminados em S e Z vai se acrescentar a eles o ex. Exemplo, nós temos casos do substantivo talher e paz. Talher terminou em R e paz terminou em Z. Então, nesse substantivo para a formação do plural, vai ser acrescentado a terminação eis. Então, vai ficar talheres, pazes. Já os adjetivos, nós temos homem cortês, menino feliz. Observe que o adjetivo cortês terminou em S e o adjetivo feliz em Z. Então, neste caso, devido a esta terminação, terminar em S e em Z, esses adjetivos, então você vai acrescentar o ex. Então, vai ficar homens corteses e meninos felizes. Segunda regra, substantivos e adjetivos terminados em AL, EL, OL e UL. Troca-se o L por is, tá certo? Então, exemplo, no caso dos substantivos, nós temos animal, túnel e anzol. Observe a terminação desses substantivos no singular. Como eles terminaram em AL, EL e OL, então nós vamos trocar por is. Então, vai ficar animais, túneis e anzóis. Observem agora os adjetivos. Nós temos notícia atual, animal fiel, camiseta azul. Também tem as mesmas terminações dos substantivos. Então, você vai acrescentar isso também nesses adjetivos para formar o plural. Então, notícias atuais, animais fiéis, camisetas azuis. Terceira regra, continue nos acompanhando. Substantivos e adjetivos terminados em IL fazem o plural em is ou eis. Então, se terminar em IL, observe que na regra anterior não entrou o IL. É porque ele vai formar o seu plural com duas terminações, ou is ou eis, tá certo? Exemplo dos substantivos:
Barril e projétil, observe que terminou em IL. Então, ele pode ser acrescentado ou is ou es. Então, por isso que ficou barris e projéteis. O adjetivo, livro útil, terminou em IL, o adjetivo útil, tá? Então, para formar o plural, você pode acrescentar ou o is ou o es. No caso de útil, vai ser acrescentado o es. Então, vai ficar livros úteis, tá certo? Quarta regra, substantivos e adjetivos terminados em M. Troca-se o M por NS. Exemplo de substantivo, homem. Então, você tira o M e coloca o NS, vai ficar homens. Adjetivos, mulher jovem. Observe que jovem é o adjetivo, terminou em M, então você vai trocar o M por NS. Então, vai ficar mulheres jovens para a formação do plural, tá certo? Quinta regra, substantivos terminados em ão. Então, todos os substantivos terminados em ão, ele vai poder ser trocado. Então, você vai trocar o ão por ão, tá? Então, você vai trocar esse ão por ões, ães e ãos, tá certo? Exemplo, opinião, vai ficar opiniões, cão, cães, cidadão, cidadãos, certo? Essa quinta regra, ela serve apenas para os substantivos, por isso que nós só temos exemplos de substantivos e não de adjetivos, certo? Vamos agora falar de algumas observações sobre o número dos substantivos. Primeira observação, de que há substantivos que apresentam a mesma forma para o singular e para o plural. Por exemplo, é o caso de lápis, de ônibus, que eles apresentam essa forma tanto para o plural quanto para o singular. Então, como é que a gente vai identificar que é mais de um lápis, que é mais de um ônibus? A gente vai ter que utilizar determinantes, como é o caso, por exemplo, do artigo. Então, eu disse o lápis. Como o lápis também é a mesma forma para o plural, para identificar o plural, eu vou colocar os lápis. É o artigo que vai para o plural para indicar a quantidade, tá certo? E vai ficar o ônibus, os ônibus, certo? Segunda observação. Existem substantivos que são empregados apenas no plural. Então, nós temos alguns substantivos que eles só são utilizados apenas no plural, não pode ser utilizados no singular, eles só têm essa forma, eles só são empregados no plural, somente no plural. É o caso de parabéns, de núpcias, de óculos, férias, arredores, tá? Então, são exclusivamente palavras utilizadas no plural. Terceira observação, alguns substantivos apresentam na formação do plural uma alteração na pronúncia. Então, esses substantivos que nós vamos exemplificar agora, são substantivos que eles vão apresentar uma alteração, tá? Quando eles mudam do singular para o plural, eles vão apresentar uma alteração na pronúncia. Por exemplo, esforço é o singular, mas o plural, esforços. Observe que no singular nós tivemos a letra O, o som ele é fechado, e no plural é aberto, tá? O mesmo acontece com forno, fornos, jogo, jogos, caroço, caroços, tijolo e tijolos, certo? Quarta regra, para a gente encerrar, né? Quarta observação, na verdade, devem ser usados sempre no plural os substantivos que vêm após palavras de ideia coletiva, isto é, que se referem a mais de um ser. Então, este caso aqui é quando você tiver palavras coletivas, o substantivo que vem após essa palavra que dá a ideia de coletividade, ele deve estar sempre no plural. Exemplo, caixa. Então, caixa é a palavra que expressa a ideia de coletividade. Então, o substantivo que vem após, ele deve estar no plural, tá? Caixa de fósforos, grupo de estudantes, par de sapatos, talão de cheques, certo? Eu espero que vocês possam ter compreendido a nossa aula. Nós vamos ficar por aqui e até a próxima.